O presidente Jair Bolsonaro divulgou hoje uma declaração à nação. O documento vem 2 dias depois das manifestações do 7 de setembro e de uma intensa troca de acusações, principalmente entre o presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal. No texto, o presidente Jair Bolsonaro afirma que nunca teve nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes. Diz ainda que a harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional, que todos, sem exceção, devem respeitar. O presidente afirma que boa parte dessas divergências decorrem de conflitos de entendimento sobre decisões adotadas pelo ministro Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito das fake news e completa dizendo que, na vida pública, as pessoas que exercem o poder não têm o direito de esticar a corda a ponto de prejudicar a vida dos brasileiros e sua economia. Jair Bolsonaro lembrou ainda que as palavras dele, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. No fim do documento, o presidente reitera respeito pelas instituições da República e garante que sempre esteve disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e independência entre eles. Depois, agradece o extraordinário apoio do povo brasileiro, com quem alinho meus princípios e valores e conduzo os destinos do nosso Brasil. Essa declaração aí foi divulgada após uma manifestação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. Ele discursou hoje cedo na abertura dos trabalhos da corte, justamente depois do feriado de 7 de setembro. Em resposta às críticas feitas durante os atos da última terça-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, Barroso voltou a defender o sistema eleitoral e disse que ele já é auditável e seguro. O presidente do TSE afirmou ainda que as dúvidas sobre as urnas eletrônicas foram criadas artificialmente por uma máquina de propaganda e que elas se dissiparão entre os eleitores quando as mentiras também cessarem. O ministro também criticou a polarização e defendeu a democracia. A democracia tem lugar para conservadores, liberais e progressistas. O que nos une na diferença é o respeito à Constituição, aos valores comuns que compartilhamos e que estão nela inscritos. A democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. E para falar mais sobre o conteúdo desse documento e sobre mais declarações nesse pós-7 de setembro, eu converso agora com o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Como é que você interpreta essa declaração à nação do presidente Jair Bolsonaro e mais essa manifestação pós-feriado como a gente viu ali há pouco, do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Foi um discurso bem interessante, onde ele faz, inclusive, uma referência aos sistemas eleitorais e ao populismo, enquanto ele ele elenca o que, segundo ele, seriam características do populismo. Ele esquece de mencionar, no entanto, que o populismo predominou no Brasil entre 1945 e 1964 e que o populismo não busca inimigos, ele busca simplesmente uma relação direta com a população. E isso é que caracteriza o populismo. Deixando esse aspecto, vamos dizer assim, teórico e acadêmico de lado, após o discurso dele, vários fatos aconteceram e um fato novo que eu gostaria de destacar aqui, Paulo, que já existia há muito tempo nos Estados Unidos, mas que era pouco comum no Brasil, é a consulta a ex-presidentes. Nos Estados Unidos é muito comum um presidente consultar no momento de crise outros. E agora a gente está vendo que o Brasil está indo no mesmo caminho. E aparentemente houve essa consulta e ela teria influenciado, inclusive, a Carta Nação, né? Onde você pode destacar nela princípios apaziguadores, realmente um tom de estadista, né, assim, no sentido de buscar a pacificação nacional. Eu achei essa nota muito interessante e ela, inclusive, teve um impacto tão forte que a Bolsa subiu quase 2% e o dólar caiu logo após a sua publicação. Ok, professor, a gente segue acompanhando. Amanhã a gente volta a conversar sobre isso. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.